Olá, seja bem-vindo ao Ação e Cidadania. Na Zona Oeste de São Paulo, existe um projeto que oferece assistência psicopedagógica para mais de 700 crianças e adolescentes. No programa de hoje, vamos conhecer o Lar Criança Feliz. Para contar um pouco sobre essa associação, recebemos o diretor de projetos sociais, Mário Martini. Obrigada pela presença, Mário. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Também com a gente o presidente Dálvaro Galvão Espínola. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, um prazer estar com vocês. O trabalho da associação começou há quase 40 anos. Quem pode me contar um pouquinho dessa história? Eu poderia fazer um resumo. Foi um trabalho iniciado na região da Vila Olímpia, onde existia uma favela, ali na Juscelino Kubitschek, e um grupo de senhoras sensibilizadas com a situação daquelas crianças, resolveram criar uma creche para atendê-las. E o projeto cresceu e a região ficou muito cara também em termos de terreno. Nós resolvemos transferir o projeto para uma região mais carente, que precisa de realmente mais necessitada. Mudamos para o Jardim Arpoador, Jardim São Jorge. E lá nessa região nós já construímos 2 prédios, onde hoje temos 3.000 metros de área construída, e atendemos em creche 210 crianças, que varia da idade de 6 meses a 3 anos e 11 meses. E temos os centros de juventude, que são 2 unidades, onde atendemos 450 crianças. Nesses 2 projetos, além do atendimento, nós temos um efetivo de 70 pessoas, 70 funcionários, todos registrados no sistema CLT. Servimos 2.000 refeições por dia e cumprimos o papel que, em conjunto com a Prefeitura, nós temos convênio com a Secretaria de Educação para a creche e com a Secretaria de Assistência Social para o Centro de Juventude. Na questão da creche, nós representamos pouco, mas na assistência social nós representamos bastante. Essas instituições beneficentes como a nossa representam 95% do atendimento na cidade. E Mário, como vocês ajudam a suprir, esse déficit de cerca de 65.000 vagas de creches na cidade de São Paulo? A organização ela vem sempre olhando demandas, e demandas focadas na nossa região. Nós tivemos agora, recentemente, uma ampliação, inclusive para berçários, porque havia uma necessidade muito grande, na situação de creches, na situação de creches. E na situação de centro de juventude, nós temos uma demanda muito reprimida. A organização hoje atende 450. Mas a gente tem como referência, por exemplo, o distrito Raposo Tavares, você vai ter em torno de 13.000 crianças com a idade pertinente à CCA, que é o Centro para Criança e Adolescente, de 6 a 15 anos, você vai ter aproximadamente 13.000 crianças. A gente tem pego muito pouco nesse sentido. E há uma necessidade efetiva de ampliação para o atendimento da população. Nós estamos falando de uma região de São Paulo, que é o distrito Raposo Tavares. Nós temos hoje 104.000 habitantes dentro. Dentro do distrito do Butantã as pessoas reconhecem mais como cidade universitária ou Instituto Butantã. A gente está bem fronteiriço na cidade de São Paulo, bem na franja da cidade de São Paulo, e nós temos muitos problemas sociais. Os nossos índices no distrito Raposo Tavares e no Rio Pequeno são índices de vulnerabilidade alto na cidade de São Paulo. É claro que a associação tem feito um esforço grande no sentido de abrir as portas, de proporcionar atendimento a essas crianças, oportunizando informática, oportunizando esportes, oportunizando cultura, música, teatro, oportunizando orientação para as famílias. Nós estamos tentando desenvolver projetos com alguns parceiros técnicos, por exemplo, com o pessoal da terapia ocupacional da USP, que tem estado junto com a gente. Hoje a gente também tem alguns parceiros, que é o SEDSC, o Instituto SEDSAP, junto com o pessoal do CNRVV, montando projetos de prevenção à violência.
E o trabalho efetivo com as famílias e um trabalho diário, contínuo, constante, de aproximação com essas famílias e de aproximação com a necessidade que essas crianças têm. Então a associação vem trabalhando muito para aperfeiçoar os trabalhos dela, buscando parceiros, tanto do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista tecnológico e de tecnologias sociais que possam efetivamente impactar a nossa cidade, ajudar a nossa cidade a ser recolocada em outros lugares, né? Estamos trabalhando com elementos do meio ambiente, tentando projetos ambientais, também junto com as crianças, junto com a instituição, buscando práticas sustentáveis de trabalho. Então a associação tem uma história, muito trabalho assim, para contar e falar. E Dálvaro, como que funcionam as creches, né? As creches, ela tem a orientação da Secretaria de Educação. Nós seguimos o projeto da Secretaria, não podemos inovar, Sim. apenas cumprir as determinações, que também tem ligação com o MEC, que é o Ministério da Educação. E o funcionamento dela ela é integral. Começa às 7 da manhã, vai até às 17 horas, onde os pais deixam lá seus filhos e eles recebem todas as atenções, tanto na questão de alimentação, como de higiene e educação. Então, o funcionamento é educacional mesmo, né? E também com o propósito de fazer com que esses pais possam trabalhar, que é o propósito da creche, é permitir que os pais, que as mães, né, possam trabalhar. Então, esse é o funcionamento, é como funciona. E no caso do Lar Criança Feliz, é uma creche de referência, apesar de ser, vamos dizer assim, privada, mas ela tem boas instalações, tem uma orientação muito bem focada na educação, na disciplina. E na região, ou até diria para a cidade de São Paulo, é uma creche de referência, pelo padrão. Os centros de juventude, como que é o funcionamento deles? Quais são as atividades oferecidas? O centro de juventude, ele funciona diferente, ele funciona no contraturno escolar. Então, as crianças que são de 6 a 14 anos, eles precisam estar na escola. Se não estão na escola, nós providenciamos a matrícula deles. E o funcionamento é de complementação, não é de educação. Nós fazemos a complementação da educação com atividades esportivas, com música, informática, artes, teatro, circo. E o objetivo, além de melhorar os conhecimentos da criança, é também retirá-los da rua, né? É fazer com que eles tenham uma ocupação nesse período onde eles não estão na escola. E recebem alimentação, são uma refeição principal e um lanche para cada turno. Fora isso, nós também proporcionamos a eles as festas de aniversário. No final de ano, nós distribuímos presente de Natal. E é uma atividade que a escola não tem condições de prover. Nós, como temos nós temos parceria com a prefeitura, onde recebemos parte dos recursos, mas temos parceiros privados que nos ajudam com mais 30% ou 40% dos recursos que faltam, não só para manter as atividades, mas para os investimentos, porque a infraestrutura toda é nossa. Somos nós quem construímos os prédios e quem mantemos toda a infraestrutura. A prefeitura só banca a parte relacionada com a operação. Esse é um sistema no qual nós estamos envolvidos. E Mário, quantas pessoas, quantas crianças e adolescentes já passaram pela associação durante todo esse tempo? Olha, a associação está na região com o programa de serviços CCA desde 98. Desde 98. Para cada ano, você vai ter aproximadamente de 98 a 2015, 210 crianças anualmente são atendidas rodiziando. E agora, em 2015, a associação abriu mais 240 vagas. Então, assim, eu tenho que calcular esse número para você.
Agora, não tenho esse número de cabeça, não. Eu tenho esse atendimento anual que a gente faz, que dá em torno de 600 crianças que passam por esses serviços, né, pelo centro de convivência. Anualmente mas eu a gente posso tem te dar uma referência. Nós devemos ter atendido nesse período umas 4.500 crianças. Porque eu não cheguei a calcular esse período. Mas é todo, bastante. não. É bastante criança. Você bem significativo. Você acaba tendo identidade com muitos moradores, né? As famílias que passam pelo programa, você tem muita identidade de trabalho. Deve ter até uma fila de espera já, né? Tem, infelizmente tem. Tem. E é muito grande. E está intensa, as famílias estão muito... Esse começo de ano foi muito intenso a procura, muito intenso mesmo, assim, dessas famílias precisando muito do atendimento. E o amadurecimento do trabalho também vai trazendo muitas famílias, então está bastante intenso a procura. Falta o quê, Dálvaro? Falta mais parcerias para vocês conseguirem construir mais centros, exatamente. mais creches para poder atender a demanda? Esse é o principal problema, é a construção do prédio, né? Porque a prefeitura até que ela se propõe a contribuir com a parte operacional, mas o investimento no prédio são 3, 4 milhões de reais. Então você não tem essa disponibilidade e, infelizmente, os parceiros também não estão dispostos a investir tanto, né? Eles participam, mas não é uma coisa que atrai, porque não tem muita visibilidade. Isso é um projeto social que poucas empresas entendem a sua extensão. Então, nós temos muita dificuldade para a obtenção de recursos. Mas estamos caminhando devagar e vamos chegar lá. Dálvaro, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa. O Dálvaro vai sair aqui do programa, mas o Mário continua com a gente, né? A gente vai ter a participação também de um aluno, vamos dizer assim, do programa no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ação e Cidadania. Estamos de volta com Ação e Cidadania, hoje conhecendo a Associação Lar Criança Feliz. Continuo na companhia do diretor de projetos sociais, Mário Martini. E neste bloco recebo o Lucas Neves, que é aluno da associação. Seja bem-vindo, Lucas. Oi. Tudo bem? Como é que você está? Eu tô bem, e você? Tô bem. Lucas, conta pra mim desde quando você participa das atividades da associação? Acho que desde o ano passado. Recente. É. E o que você mais gosta? O que você faz na associação? Eu gosto mais da aula de esporte, que eu consigo ver lazer, essas coisas. E informática. Informática, gosta de esporte? Uhum. Falta espaço de lazer na área que você mora? Falta porque eu moro num condomínio. E não tem como praticar esporte lá? Só tem uma quadra pequena. Qual que é o seu esporte preferido? O handball. Handball, olha só, achei que era futebol. E, Mário, a gente comentou um pouquinho sobre, né, a região onde fica a associação, que é uma região, de certa forma, carente, né, que precisa de espaços de lazer, precisa de estrutura na parte da educação, né? Sim. Para você ter, nós não temos biblioteca, né? Só com o advento do CEL, Irapuru, que foi um dos últimos CELs que foi construído, veio com algumas dificuldades, mas assim... É um único espaço, né, que a gente tem, pouco espaço, na verdade, de lazer, principalmente para as crianças. O sistema de moradia, as comunidades, geralmente não tem quintal. Então, os espaços são muito poucos, né, de lazer ou os recursos públicos que estimulam, né, a cultura, o esporte, o lazer, são muito pequenos na nossa região. E, Lucas, você estuda em qual horário? No período da tarde. No período da tarde você vai para a associação de manhã? Não, você estuda de manhã e vai para a associação à tarde. Que horas que você chega lá? Eu chego lá 12h30, 12h20. E fica até que horas? Fico lá até 4 horas ou 4h20. E o que mudou na sua vida nesse tempo que você está na associação? Mudou, tipo, tudo na minha vida, mais ou menos. É que antes, quando eu não fazia associação, eu ficava lá no sofá, jogando no celular, sem fazer nada. Aí minha mãe falou, Lucas, tem um lugar onde as crianças estão indo agora. Aí eu falei, aonde? Aí eu queria conhecer, mas estudou sobre a associação. Aí minha mãe foi lá e me inscreveu.
na hora que ela me inscreveu, demorou acho que um mês e meio, e eu já estava lá dentro. E tá gostando? Tô. Pretende ficar lá até chegar à idade limite? Aham. Além da informática, de esporte, o que mais você faz lá na associação? Eu tenho aula de artes, música, tinha teatro e tinha dança também. Participa de tudo. Uhum. E, Mário, como que os pais, né? O Lucas falou da mãe dele, como que os pais acompanham, né, o desenvolvimento dos filhos? Nós temos quase que um monitoramento diário, ou é por telefone ou por agenda, e nós temos um sistema de reunião. Nós temos dois jeitos de funcionar com as reuniões. Nós temos uma reunião mais ampla, no sentido de informes ou ações mais educativas, preventivas, de atitudes que os pais ou com os filhos, e temos uma outra parte que é feita mais pelo orientador socioeducativo, que é o pai e a criança falando muito mais dessa questão da educação. Nós sempre chamamos pais e consideramos os pais parceiros do processo educativo. E a gente sempre conversa muito com eles no sentido de que eles têm tesouros que a gente está lá para ajudar a brilhar e fazer brilhar, no sentido de pessoa humana, no sentido de valor de cidadania. E a gente tem é muito intenso a relação com os pais, no sentido do dia a dia mesmo. A gente cumpre a rotina com eles desse processo educativo, né, como parceiro. E Lucas, você gosta de chegar em casa e contar para sua mãe tudo que você fez durante o dia? Vocês conversam bastante sobre as atividades que você realiza na associação? Sim, eu chego até feliz. Chega feliz? Chego feliz, assim, falando pra minha mãe assim, nossa, foi mó legal hoje, mãe. Fiz várias coisas. Conversa todo dia com ela? Todo dia. E não tem como eu esquecer, ela sempre pergunta. Pergunta também? E as notas na escola estão boas? Então. Existe esse acompanhamento, Mário, das notas? Existe esse acompanhamento com as escolas da nota, comportamento dos alunos? Olha, geralmente quando o desenvolvimento está com naturalidade e que isso vem acontecendo com tranquilidade, não há motivos para você criar grandes preocupações. A gente está sempre muito atento às situações que modificam essa rotina. Aí, nesses casos, como a gente tem as pernas pequenas também para acompanhar tudo, a gente faz uma intensidade, tanto de visita escolar, para os casos mais complicados, geralmente a gente vai criar uma rede de proteção dessa criança, tanto com a saúde, com a educação, com o Poder Judiciário, com o Conselho Tutelar e também com a família. Então, a gente, quando o caso requer, a gente se organiza para olhar essa criança, que a gente tem chamado de rede de proteção para a infância. No Butantã, a gente tem tido essas práticas e a associação vem estimulando muito essa questão. Estabelecer a pauta para fazer com que essas redes continuem acontecendo, no sentido da proteção quando os casos necessitam. Quando o desenvolvimento é pleno, a gente só estimula e deixa crescer, né? E quando precisa, a gente está ali, organizando esse trabalho. E, Mário, quais são as mudanças, as principais, né, que vocês percebem nas crianças e nos adolescentes depois de um tempo frequentando a associação? Todo o trabalho da associação, ela vai tentar mexer nos valores. Nos valores como? Ela vai mexer na forma com que a criança administra um conflito, no tipo de briga, no tipo de relação e convívio que estabelece com o outro, no respeito. De coisas mínimas, né? Assim, como senta para comer, de que jeito senta. Claro que essas coisas não são fáceis, né? Como as crianças resolvem conflitos sem ser pela questão física ou pela agressão. Então, é um trabalho árduo, contínuo. A mudança que a gente percebe é isso, quando eles conseguem administrar o seu dia a dia de uma maneira construtiva, afetuosa. E quando começa a ter uma relação diferenciada com os pais, né? A forma de se relacionar, o carinho que tem para desenvolver as atividades, o engajamento que as crianças vão tendo nas atividades e com os colegas. Isso todos são indicadores que a gente vai observando no dia a dia e vai respondendo para a criança, né? E para o adolescente também isso. Então essas são as mudanças que a gente vai percebendo, né? Vi que o Lucas estava concordando com o Mário. Você mudou seu comportamento em relação aos seus amigos, até em relação à sua mãe, por exemplo? Sim. O que mudou nesse seu comportamento? Bom, tipo, no CJ,
eu pude fazer, tipo, novas amizades e saber como se lidar com essas novas amizades. Entendeu? Eu sei que tem uns amigos mais bravos, outros mais normais. Aí eu consigo lidar muito bem com esses amigos. Sem problema nenhum, Sem né? problema nenhum. E na sua casa, mudou o comportamento com a família também? Mudou muito. Para melhor? Para melhor. O que mudou? Bom, eu mudei, tipo, minha postura agora. Quando minha mãe fala assim, senta para comer, eu já desligo a TV, já sento na minha mesa, já, normal. Eles criam hábitos, né, Mário? Hábitos mais saudáveis, né? A gente vai dando valor para essas coisas. Então, para algumas posturas que são muito importantes, que a gente acabou esquecendo. No trabalho com os pais, por exemplo, a gente diz, coma pelo menos uma vez na semana com os teus filhos, né? Coisas muito simples que a gente vai, o dia a dia, a excitação das redes sociais, a excitação da televisão, a questão da sobrevivência que as famílias vão tendo que ter, vai perdendo essa questão do estar junto, né? Então a gente sempre pede, organize um dia para ter uma refeição com os teus filhos todos na mesa, mesmo que a casa seja humilde, mesmo que seja pequena, mas organize esse ritual de olhar um pouco um para o outro. E aí essas coisas modificam pessoas e modificam atitudes e vai trazendo a gente para um lugar mais civilizado para poder estar vivendo mais gostoso no mundo, né? O mundo já é duro, né? Sim. Então, Bem e a gente perder as pessoas que a gente ama, nem percebê-las é muito difícil. Então, perceber os amigos, perceber a nossa comunidade, perceber as famílias, isso é muito importante. E a gente trabalha muito isso. E acho que no caso das crianças, o Lucas até falou que ele já desliga a TV para sentar, para jantar ou almoçar, por exemplo. As crianças hoje em dia, elas estão muito ligadas em tecnologia, então elas não saem da frente da TV, de videogame, de celular, e criar esse hábito, na hora da refeição, deixa o celular de lado, desliga a TV, conversa com a mãe, que é o que ele faz, é muito mais saudável, né? Não, as coisas são importantes, as redes sociais são importantes, os meios de comunicação são importantes, mas importante também são as pessoas, a gente não pode esquecê-las. Essa relação, né? Você não pode esquecê-las, né? E, Mário, ela que é a base. Quais foram os casos que mais te marcaram durante esse tempo de associação? Eu pessoalmente sou muito sensível com isso, então dizer, todas as crianças são muito importantes. Tem crianças, os casos que marcam são os casos que você está lutando para fazer uma modificação. Eu tenho alguns casos que a gente, hoje, no dia a dia, eu chego à tarde, eu vou ter um caso, 2 casos, 3 casos, que você vai investindo muito do teu compromisso, do teu comprometimento, do que a associação se propõe enquanto comprometimento de defesa de vidas, né? Porque e são as crianças que mexem mais com a gente, são as crianças que a gente não consegue. A obediência não acontece na hora que eu quero, né? Os desobedientes é o que nos marcam, né? No sentido, porque eles nos provocam para aperfeiçoar trabalho, para ver se a gente está funcionando adequadamente, se a gente está tendo a fala adequada, se não está tendo a fala adequada, porque eles denunciam uma falta. Eu tenho bastante casos, assim, talvez falar os nomezinhos acho que não é bem, mas tenho bastante casos, marcam muito. Tenho casos hoje, vínhamos no carro conversando também, na nossa outra unidade a gente também tem situações que vai nos inquietando no sentido da busca da solução e criança não deixa a gente ficar quieto, criança nos provoca para buscar soluções saudáveis, construtivas e boas. Então tem inquietações diárias, que eu posso dizer, são 700 inquietações que a gente tem diariamente provocadas. Óbvio que tem algumas que te remetem a questionar o teu saber, e isso é que é importante que as crianças trazem. Elas conseguem ter essa capacidade de nos rejuvenescer, que eu acho que é importante, né? Vocês têm alunos que passaram pelas 2 fases, pela creche e também depois foram para o centro? Especificamente, esse ano eu já estou tendo. Eu já estou tendo assim, esses casos. A gente deu uma mexida para lá e para cá, eu já estou conseguindo olhar como o nosso serviço é um investimento que a instituição fez agora, no ano 2005, e o outro era um pouco mais distante da unidade, então não deu para ter esse acompanhamento. Agora, eu acredito que agora eu já estou tendo crianças que já passaram pelo período de creche e já está chegando para mim. Então estamos ali olhando os casos agora, né? Bem recente. Legal. Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim.
Lucas, queria agradecer a sua participação aqui no programa. Queria até que você convidasse já outras crianças lá da sua região a participar do projeto, porque ele mudou sua vida, né? Muito. E se você for menor de 15 anos e quiser alguma coisa para ficar à tarde ou de manhã, que você não faz nada, venha para o CJ. Ele vai mudar a sua vida, literalmente. Que gracinha. Mário, muito obrigada pela participação. Quer deixar algum contato, o site, por exemplo? A gente está com o site, é legal vocês procurarem pelo site, é www.lcf.org.br. Vai lá, a gente vai estar nas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, mas pelo site você vai conseguir ser direcionado para tudo isso. E até os apoios, tem uns apoios lá interessantes, modernos, a gente está tentando uma modernidade aí para ver se mantém a nossa sustentação e o nosso trabalho. Muito obrigada pela participação de vocês e obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do programa Ação e Cidadania. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.